Eu sou Gabi, você está no canal Gabi dos Livros e hoje nós vamos falar sobre esse livrinho aqui, Paris, dos escritores americanos, de 1919 a 1939, de Ralph Score. Então, esse livro aqui, esse cara aqui, esse Ralph, ele é um historiador da França. Quando eu comprei, eu achei que ele era um dos americanos que tinham vindo aqui nessa época aqui, né? Da década de 20 a 30. Mas não, na verdade, ele é um historiador e ele vai mostrar aqui, através de uma análise bibliográfica bem grande, o que aconteceu nessa época. Então, esse livro aqui, ele tem um ponto positivo, que é de você conseguir ler um livro que realmente traz um estudo bem sistematizado sobre tudo que aconteceu nessa época, indicando bibliografia para você ler, essa bibliografia complementar, né? Olha, todas as fontes estão aqui. Então, me pareceu que isso aqui era tipo um trabalho de mestrado. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom saber que foi um livro, assim, muito bem escrito, entendeu? Então, tem esses pontos positivos. Por exemplo, aqui ele vai falar de cada escritor americano que passou ali, né, por Paris, naquela época. Então, cada um que ele vai citando, depois ele vai colocando aqui quem eram essas pessoas. Então, eu achei que esse livro aqui, ele estava muito bom, muito sistematizado. Diferente, por exemplo, desse livro aqui do Hemingway, que é mais assim, como se fosse o diário dele, uma coisa assim com mais sentimento. Mas esse aqui, ele é bem melhor por ser mais sistematizado. Cada um tem ali o seu ramo de atuação. Mas se você quer uma coisa mais sistematizada para entender o que aconteceu nessa época, dessa década de 20 e 30, esse livro aqui, ele é melhor. Então, ele foi escrito por um francês, um historiador francês. Ele vai mostrar como foi que Paris funcionou como um centro de cultura para os escritores americanos ali nessa época. Então, ele vai te mostrar toda uma visão panorâmica, conectando diferentes autores. Ele vai falar aqui, ó, do Hemingway, do Fitzgerald, da Gertrude Stein, de vários escritores que escreveram livros ali dessa época e que retratam como que era Paris nessa época. No livro, é o que eu falei, falta essa vivência pessoal, não mostra essa emoção direta de quem esteve lá, mas ele te traz, assim, num estudo bem sistematizado de como que era tudo que aconteceu nessa época. E o que a gente vê que ele retrata aqui? Que ele mostra que os escritores americanos falam o quê? Que a importância da estada deles em Paris é que ter morado ali naquela época constitui uma etapa decisiva na maneira de escrever e na formação da própria identidade do escritor. Por quê? Porque eles puderam beber da riqueza cultural da velha Europa, que era diferente nos Estados Unidos. Inclusive, muitos deles eles eram artistas, né? E o artista, aqui ele fala, ó, os jovens pensavam que na Europa o artista pobre era somente considerado uma vítima de má sorte. Só que ali nos Estados Unidos ele era considerado um verdadeiro erro imperdoável de falha moral da pessoa. Então, na verdade, ali em Paris, eles podiam viver sendo eles mesmos. Inclusive, ele mostra aqui uma parte que essa oportunidade, essa ida a Paris foi uma oportunidade de conhecer o mundo. Então, por exemplo, vários escritores e vários americanos em geral se inscreveram para lutar na guerra, né, ali na Primeira Guerra Mundial, para ser uma fonte de experiência. Aqui, ó. É inegável, porém, que ao mesmo tempo que a guerra oferecia a esses jovens uma oportunidade de descobrir outro mundo, de diversificar suas experiências, de abandonar provisoriamente uma sociedade enfadonha, que é o que eles pensavam assim dos Estados Unidos, né? Que eles tinham que andar ali tudo sempre certinho, nunca sair ali do script da vida do americano. E
foi uma forma de fugir um pouquinho dessa sociedade mais engessada. Até ele fala aqui, ó, via na guerra uma oportunidade para evitar o aniquilamento da sua própria vida, né? Então, outra coisa aqui no livro é que ele vai citando vários outros livros que você pode pesquisar depois e ler. Então, aqui ele mostrava Paris para essas pessoas era uma forma de experimentar outras maneiras de pensar e de viver. Era um novo terreno de experiências. Era um lugar também em que eles encontraram para desfrutar uma liberdade, elaborar modelos inovadores, encontrar uma inspiração original e definir diferentes maneiras de escrever. Inclusive, é uma coisa que eles falam aqui no livro também, que eles, os escritores americanos, cada um encontrou a sua forma de escrever. Não era assim, por exemplo, vamos dizer, o romantismo, o realismo. Eles não criaram uma nova escola da literatura. Cada um tinha o seu jeito de escrever e assim se manteve. O Hermione era de um jeito, Gertrude Stein era de outro jeito, o Fitzgerald, ele era de outro jeito e cada um encontrou o seu jeito de escrever, da sua forma de escrever. Uns com mais emoção, outro com menos emoção. Alguns eram poetas, outros escreviam livros. Então, cada um pôde ser livre para escrever o que quisesse, da forma que quisesse. Muitos falam aqui. Ele foi à guerra para libertar a França, mas foi ele quem se libertou. Mostrou também o papel dos negros aqui na sociedade, porque tinha essa divisão bem grande, né, dos afro-americanos nos Estados Unidos, que tinha a questão do racismo, divisão social, e quando eles chegavam na França, não, eles viviam realmente como um cidadão. Então, foi também uma forma dos negros deles de se conhecerem de uma outra forma como pessoas diferentes, né? Diferentes da sociedade em que ele se encontrava na época. Aqui, ó, Henry Miller, que é um dos escritores mais citados nesse livro, adorava se perder pelas ruas, nas quais cada desvio reservava uma surpresa encantadora. Os textos deles, dos escritores americanos, descreviam com numerosos detalhes a reverberação do sol sobre o rio Sena. Então, principalmente os negros, eles vão falar aqui, ó, Paris é sorridente, acolhe você sem distinção de raça, de crença e de cor. Na verdade, aqui foi o Henry Miller. E aqui ele fala, o Hermione falava que ele não conhecia país mais sedutor do que a França. A França, e particularmente sua capital, oferecia uma arte de viver desconhecida do resto do mundo. Aqui ele também vai citar bastante a Edith Wharton. Inclusive, eu tenho o livro dela aqui, o Poder, a Época da Inocência, que está até na minha lista aqui para ler. Eu comprei ele numa das últimas promoções aí da Amazon e vai ser um dos próximos. Aí uma coisa aqui que o Henry Miller falava, olha só. Os franceses parecem usufruir do cotidiano tal como esse se apresenta, deleitando-se com simplicidade e sem cerimônia, não pedindo nada além de estar juntos, de conversar um com os outros, de beber bons vinhos, de comprazer-se com seu saboroso idioma. E todos eles estavam ali para conhecer a sociedade francesa e também trabalhar, né? Eles trabalhavam em casa, trabalhavam nos hotéis, muitas vezes eles ficavam em hotéis, trabalhavam em cafés, mas eles também viviam aquilo ali. Inclusive, um deles confidenciou: eu escrevi pouquíssimos poemas em Paris, porque eu me diverti bastante por lá. Outra coisa que eles falavam aqui, que eles, lá em Paris, eles tinham liberdade intelectual e artística. Uma outra coisa, porque também que os franceses, os americanos iam muito para os Estados Unidos, tinha a questão do câmbio, né? Que nessa época o câmbio estava muito favorável para eles. Aqui eles falam, ó, eles apreciavam a cidade quanto mais eles podiam, porque eles podiam comer e beber quase à vontade. Então eles aproveitavam cada minuto da estadia, cada dólar que eles transportavam ali para francos, na época era francos, né? Aqui ele fala, ó, em Paris naquela época você podia viver muito bem por quase nada. Numa carta privada ele anotava mais diretamente: a França é baratíssima, viva a França. Quem escreveu isso aqui foi o Hermione.
E a gente sabe que nesse livro aqui, do Paris é uma Festa, ele mostra o tanto que ele não tinha dinheiro, que muitas vezes ele passava fome, que fazia só uma refeição. E mesmo assim ele fala aqui, ó, na França você poderia viver muito bem por quase nada. A vida é baratíssima. Viva a França. Tem essa parte aqui que ele fala também da bebedeira, né? Porque que também os escritores americanos gostavam de Paris. Para poder beber à vontade, que lá nos Estados Unidos tinham leis bem restritivas com relação a bebidas, a fumar. Então, eles viam que ali eles podiam viver naquela máxima liberdade, né? E aqui ele fala, ó, Paris era uma verdadeira escola para o escritor. Inclusive falando, Paris oferecia um imenso leque de recursos para os jovens que desejavam saciar sua sede de cultura. Em determinados momentos aqui ele fala que mesmo ganhando pouco, o escritor ele conseguia participar do teatro, ir em barzinho, comprar livros baratíssimos. Então, isso aí era um diferencial de Paris. E além disso, as trocas intelectuais, né? Que ele podia, os escritores poderiam encontrar outros escritores e fazia troca. Inclusive, ele fala aqui que tinha escritores que muitas vezes liam ali o primeiro capítulo do livro que eles estavam escrevendo e ia colhendo ali dicas do que os outros escritores pensavam. Inclusive, aqui ele fala uma coisa bem interessante, né? Uma vez instalados em Paris, os americanos, em sua maioria, eram tomados por uma bulimia de leitura. Assim, o Henry Miller era, segundo o testemunho do seu amigo Brassai, o típico devorador de livros. Ele consumia uns 10 livros por semana. Ele lê tal qual um esfomeado de fome. Aproveitando, né, ali para fazer milhares de leituras, milhares de debates, que o pessoal se encontrava bastante, conversava bastante, debatia bastante e escrevia também bastante. Por quê? Porque eles estavam ali no núcleo criativo de Paris. Inclusive o próprio Henry Miller, que eu falei que é um dos mais citados aqui nesse livro, ele fala, em Paris entreguei-me a uma reflexão mais profunda, mais séria do que nunca sobre a escrita. Muitos escritores visavam, sobretudo, construir um estilo simples, despojado e seco, nada muito rebuscado. A gente vê que esses livros aqui que eles citam, esse do Hemingway e vários outros, são facílimos, de fácil leitura. Parece que realmente eles estão ali narrando mesmo, de forma assim sensorial, tudo que eles, com muito frescor, todas as memórias que eles estavam vivendo ali naquela época. Então era realmente uma leitura, uma escrita muito simples. Aí ele fala um pouco aqui de como que era a vida desses escritores. Além disso, os americanos, passeantes assíduos, gostavam muito de passear, percorriam as artérias da capital, registravam múltiplas imagens e cenas de rua, folheavam os livros nas livrarias e nos sebos, interrogavam os garçons, os motoristas de táxi, liam os jornais e recortavam certos artigos, conversavam longamente com seus compatriotas e com os artistas franceses. Aqui ele fala, vários deles acumulavam anotações. O Henry Miller, mais uma vez, reiterou longamente o seu método. Necessito perambular muito aqui e ali, perder tempo parece me divertir, ao passo que o tempo todo, é claro, estou estudando a vida e as pessoas. Quase não existe rua em Paris que eu não tenha conhecido. Em cada uma, eu poderia instalar uma placa que comemorasse em letras douradas uma rica experiência nova, uma profunda realização, um momento de exaltação. Em Paris, não é preciso nenhum estimulante artificial. A atmosfera é saturada de criação. Deve-se fazer um esforço para evitar ser estimulado demais. Então, tem até que se esforçar, né, para não ficar também muito estimulado. Eles falam, né, ele se sentia tão inspirado que acreditava poder escrever um livro por mês, se lhe fossem dados os recursos para tal. Porque, olha só, então tudo explode e minha ideia nasceu. Enfim, todos eles estavam fazendo o que ali, ó, registrando tudo o que eles viam e ouviam nas ruas de Paris, no caso aqui, o Hemingway. Eles chamam ali que era a busca pela vida verdadeira,
Aqui, no caso, estava falando também da Gertrude Stein, que o jeito de escrever dela era de extrema simplicidade e autenticidade. Realmente, eu li um dos livros dela que eles indicam aqui, e a leitura é, assim, muito, muito fácil, que é o que eles falam aqui. A Gertrude Stein, ela vai se dedicar a tratar de temas pouco ambiciosos, coisas ali do dia a dia, da vida cotidiana, simples descrições de lugares ou de multidões, dos retratos aparentemente pouco aprofundados de personalidades do mundo das artes e da leitura. Quando eu li a Gertrude Stein, parece que eu estava lendo um blog comum do dia a dia que a gente lia aí antigamente. Um pequeno diário eletrônico que ela transformou em livro, né? E aqui o Henry Miller fala: eu descobri Paris ao mesmo tempo em que eu mesmo me descobri, porque foram muitas vivências, muitas descobertas, né? Aí ele fala: eu adoro a França, eu não estou exagerando, e era um amor, né? E eles falam que era esse pessoal da geração perdida, eles passaram ali um tempo em Paris. A maioria deles voltou para os Estados Unidos depois, né? Teve a questão da guerra também, ali depois de 1940. Então, muitos deles acabaram voltando para os Estados Unidos. Inclusive, teve quem voltou para os Estados Unidos na época da guerra, acabou a guerra, voltou para a França. Como conclusão, ele fala: Paris sempre valia a pena e você sempre recebia alguma coisa em retribuição ao que lhe dava. Lembra o Ernest Hemingway. Realmente, com todos os escritos que ele fez ali de Paris, né? Ele fez a vida dele, né? Porque ele compartilhou todas as suas experiências pessoais ali em vários livros. Não foi só nesse livro aqui, Paris é uma Festa, acho que O Sol se Levanta também, vários livros ali. Ele vai descrever ali e demonstrar aqueles sentimentos de tudo que ele viveu em Paris. Aí ele fala aqui uma coisa que eu já tinha falado para vocês. Os americanos, eles não se agruparam numa escola artística, tipo romantismo, realismo, cada um tinha o seu jeito. Na verdade, os americanos estavam em busca do seu eu profundo, o que explica o caráter amplamente autobiográfico das suas obras. Nestas, mesmo aquilo que parecia concernir à ficção, repousava sobre experiências e observações bem reais. Aí no final aqui a última frase que ele fala, né? As duas últimas. Em suma, o exílio parisiense se revela fundador. Graças a ele, a geração perdida se reencontra. E aqui eu termino a leitura desse livro. Gente, esse livro é muito bom. Inclusive, eu já vou aqui continuar o Paris é uma Festa, que eu já tinha lido aqui, eu já tinha lido o primeiro capítulo. Eu não gostei muito do tom em que ele descreve. Aproveita aqui para escrever. Só que depois de ler esse livro, eu entendo, depois de ler o livro do Ralph, eu entendo o que ele estava querendo descrever aqui em Paris é uma Festa. Que ele realmente é autobiográfico. Ali as memórias estavam bem vividas, com aquele frescor realmente muito grande. Então, agora vai ser diferente essa minha continuidade da minha leitura. Inclusive, eu faço bastantes leituras de pessoas que escrevem sobre Paris, né? Adoro. E adorei conhecer esse livro aqui, porque ele era realmente num tom mais acadêmico, num tom mais informativo, do que trazer uma vivência em primeira pessoa. Ele queria nos sistematizar, trazer aquele estudo bem sistematizado, reconstruindo a história nesse período. E uma das coisas mais importantes desse livro é aqui no final a bibliografia que ele cita, né? Inclusive, eu já li alguns aqui dos que eu separei para eu ler. E ainda pretendo ler alguns. No caso aqui, eu quero muito ler os livros do Henry Miller. Ele indica vários aqui. Um dos que ele mais cita é Cartas ao Emile. Então, estou com muita vontade de ler esse Cartas ao Emile. Eu li o Gertrude Stein. Cadê o Stein? Eu li o Paris, France, esse daqui. E acabei de comprar a autobiografia da Alice Toklas,
que parece que é o mais famoso delas. Inclusive, ele estava R$13 na Amazon essa semana, ou em português desse daqui. Eu tô querendo ler também os livros do Fitzgerald. Vou procurar o que tem aí em português. Mas eu acho que o que eles traduzem em português não são esses aqui que são indicados, não, que são mais autobiográficos. Eu quero ler esse daqui da Edith Wharton. Ele indica aqui outros que não são esses aqui que fazem sucesso. Então, a gente tem que correr um pouquinho mais atrás. Eu estava querendo ler também os livros desse John dos Passos, mas eu não encontrei nada dele em português. Vou ter que pesquisar um pouquinho a mais. Do Hemingway, eu já tenho aqui o Paris é uma Festa e quero procurar também O Sol Também Se Levanta. Enfim, tem bastantes coisas. Eu quero ler também essa Anais Nin. Parece que é bem legal também, porque são coisas bem diferentes. A Ezra Pound também, estou querendo ler. Procurar mais livros da Gertrude Stein, já encontrei 2 em português. Do Henry Miller, eu vi que tem em português O Trópico de Câncer. Eu vou dar uma olhadinha se é um tema que me chama a atenção, porque na verdade eu tô querendo começar por Letras a Emil, Cartas ao Emil. E vamos ver. Tem esse aqui, ó, O Livro da Minha Vida, Cartas a Anais Nin. Tem um outro, tô achando que eu tenho mais algum do Henry Miller. Vou procurar se eu encontrar. Ou não, é do Henry James. Eu gosto muito desses livros que são cartas para tal pessoa, cartas para tal pessoa. Mas enfim, essa aqui é a minha impressão que eu trouxe desse livro para vocês. Eu acho que ele é um livro muito importante para essa leitura inicial, se você gosta de Paris, o que aconteceu em Paris dessa época, entendeu? E o ponto mais importante desse livro é pegar uma bibliografia para você continuar a entender essa época. Então, no caso, o Paris é uma Festa de Hemingway, o Fitzgerald, eu quero muito ler o Grande Gatsby, e quero ler também O Sol Se Levanta, do Hemingway. Além disso, eu vou procurar os livros do Henry Miller, que tem em português, esperar chegar aos que eu comprei da Gertrude Stein. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido. Espero que vocês gostem desse tema. Espero que vocês gostem de Paris. Se vocês gostaram do vídeo, dê um curtir aí pra mim. E se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo.